Que Deus o tenha em paz onde quer que ele esteja. Sei que sua esposa está negociando algum tipo de acordo com a Universidade do Texas. Em 1982, um engenheiro de voo da Marinha dos EUA fez um pouso de emergência em uma crista na Antártida e viu algo no gelo que não deveria estar lá. Geométrico angular maciço feito de um material que não era nem gelo nem rocha. Ele recebeu ordens para nunca falar sobre isso. Ele assinou os papéis. Guardou o segredo por quase 20 anos e ao morrer pegou o telefone e ligou para uma pessoa Linda Moulton Howe, jornalista investigativa vencedora do Emmy. Ela gravou cada palavra que ele disse. Então esperou. Brian, quando você entrou para a Marinha e como foi parar na Antártida? Eu me alistei em julho de 1976. Para ir para a Antártida, você precisa se voluntariar. Não é um posto de serviço para o qual você é designado. Consegui ordens para ir para a Antártida através do Esquadrão de Desenvolvimento 6, que era conhecido como VXE-6, porque ao longo dos 25 anos seguintes mais testemunhas apareceram. Militares da Marinha, cientistas contratados oficiais do NORAD, todos descrevendo partes da mesma coisa enterrada sob o gelo da Antártida. Todos silenciados. Todos eles um a um, decidindo antes de morrer que Linda era a única pessoa em quem confiavam para contar ao mundo. Agora, aos 81 anos, Linda finalmente compilou todos os depoimentos, todas as coordenadas, todos os detalhes confidenciais. E ela está falando. Ela disse: antes de morrer, preciso contar a verdade porque as pessoas que me contaram essas coisas estão morrendo. E se eu não compartilhar o que elas revelaram, esse conhecimento morrerá conosco. Foi isso que eles encontraram. O homem na crista da montanha. O ano era 1982. Um engenheiro de voo da Marinha, cujo nome Linda protege até hoje, estava em uma missão de rotina de abastecimento da estação McMurdo para um remoto acampamento de pesquisa no interior da Antártida, em algum lugar sobre a camada de gelo. Uma falha no equipamento forçou a tripulação a pousar prematuramente em uma crista exposta, com o vento batendo forte na fuselagem e temperaturas tão baixas que a pele exposta queimava em segundos. Era o tipo de lugar onde você consertava o que estava quebrado e ia embora. Mas enquanto a tripulação trabalhava nos reparos, o engenheiro de voo olhou para a crista da montanha e parou. Havia algo de errado com a paisagem. Em uma elevação distante, formas estranhas rompiam o horizonte. Geométrico, simétrico, regular demais. Angular demais, preciso demais para ser uma formação de gelo. Ele se aproximou perto o suficiente para ver o que parecia ser o topo de uma estrutura maciça, parcialmente exposta onde o vento e o tempo haviam desgastado o gelo. Era angular, era sólida e era feita de algo que claramente não era natural. Antes que pudesse alcançá-la, o rádio estalou. Ordens. Retornem imediatamente para McMurdo. Sem explicações, sem discussões. Quando pousaram, agentes de inteligência estavam à espera. A tripulação foi separada, interrogada individualmente e informada de que seus registros de voo agora eram confidenciais. Assinaram acordos de confidencialidade adicionais e receberam apenas uma instrução. Isso nunca aconteceu. Agora aqui está o que você precisa entender sobre Linda Moulton Howe.
Ela não é uma teórica da conspiração com um canal no YouTube. Ela é uma jornalista investigativa premiada com o Emmy, que passou mais de 4 décadas entrevistando militares, cientistas e funcionários do governo. Ela construiu sua carreira com base em evidências documentadas, credenciais verificadas e fontes que podiam ser corroboradas. Quando o engenheiro de voo a contatou em 1998, aposentado aos 70 e poucos anos e sabendo que seu tempo estava se esgotando, ela não se apressou em publicar. Ela o entrevistou por horas. Ela verificou o histórico de serviço dele, confirmou suas credenciais. O relato dele incluía coordenadas específicas, datas exatas e os nomes de outros membros da tripulação naquele voo. Tudo conferia, mas Linda sabia que uma testemunha não era suficiente. Então ela arquivou o depoimento dele, não contou a ninguém e esperou. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Se isso já está te arrepiando, inscreva-se, porque o que vem a seguir faz isso parecer um aquecimento. O padrão. Ao longo dos 20 anos seguintes, eles vieram até ela um a um. Militares, cientistas, empreiteiros, pessoas que não tinham nenhuma ligação entre si e que nunca haviam se encontrado, que haviam trabalhado em bases diferentes, em décadas diferentes, todos contando a Linda partes da mesma história impossível. Um geofísico que havia realizado levantamentos com radar de penetração no gelo sentou-se à sua frente com o maxilar tenso e a voz quase inaudível. Ele havia encontrado cavidades sob o gelo. Não pequenas bolsas, mas vazios enormes, geometricamente regulares, muito profundos e estruturados demais para serem cavernas naturais. Quando ele sinalizou os dados, o rosto de seu supervisor empalideceu. As leituras foram classificadas em questão de horas. Toda ele e sua equipe foi realocada. Ele nunca mais viu aqueles dados. Um fuzileiro naval da unidade de construção Seabees descreveu ter sido enviado para um local de escavação secreto a quilômetros de qualquer estação de pesquisa oficial. Sem briefing científico, sem missão de coleta de amostras de gelo, apenas perfuração direta para baixo. E no fundo do poço ele viu algo que lhe deu um nó no estômago. Estruturas metálicas, paredes que pareciam fabricadas, superfícies lisas demais, calculadas demais, perfeitas demais para serem geológicas. Ele as encarou e pensou: alguém construiu isso. Um cientista da base Esperanza, na Argentina, contou a Linda que equipes de pesquisa ocasionalmente extraem artefatos de núcleos de gelo com mais de 12.000 anos. Todas as vezes, sem exceção, os militares chegavam, confiscavam as amostras e as faziam desaparecer. Sem registros, sem relatórios, sem artigos publicados. Desapareceu. Um piloto que realizou missões por todo o continente descreveu uma zona de exclusão aérea que não constava em nenhuma das cartas aeronáuticas públicas. Uma área restrita inteira onde voos civis eram proibidos e voos militares exigiam níveis de autorização que quase ninguém possuía. Quando perguntou a um superior o que havia lá embaixo, a resposta foi curta: pesquisa confidencial. Pare de perguntar. Nenhuma dessas pessoas se conhecia. Nenhuma delas tinha visto as outras entrevistas de Linda, mas todos os depoimentos apontavam para a mesma conclusão. Algo antigo e estruturado estava enterrado sob o gelo da Antártida, e vários governos sabiam disso. Linda sentou-se com todos esses relatos espalhados sobre sua mesa e sentiu o peso do que tinha em mãos. Não se tratava de uma única história. Era um padrão. Um padrão que ela não podia ignorar e que ainda não podia provar. Mas então alguém a contatou e mudou tudo. O depoimento que mudou tudo. Era 2016.
Linda recebeu uma mensagem de alguém que ela descreveria mais tarde como a fonte mais confiável que já entrevistou em toda a sua carreira. Um oficial aposentado do NORAD. Autorização de segurança confidencial. Participou de uma operação na Antártida no início dos anos 2000 que não consta em nenhum registro público. Sua identidade é a que Linda protegeu com mais zelo do que qualquer outra. Quando ele começou a falar, Linda ficou em silêncio porque o que ele descreveu não apenas complementava os depoimentos anteriores, conectava-os. Cada relato isolado, cada fragmento, cada detalhe inexplicável de 20 anos de entrevistas de repente se encaixou como peças de uma máquina se encaixando. De acordo com seu relato, baseado no que lhe foi informado e no que ele próprio testemunhou sob a camada de gelo da Antártida Ocidental, a uma profundidade de aproximadamente 3 quilômetros. Existem múltiplas estruturas de origem artificial, não anomalias geológicas, não formações de gelo, nada disso. Tudo aquilo que consta em um livro didático de geologia. Estruturas construídas por alguém projetadas com intenção e precisão. E são antigas, muito mais antigas que o gelo que as sepultou. São anteriores à última era glacial, o que significa que foram construídas quando a Antártida era um continente temperado e verdejante, com rios e florestas há mais de 12 mil anos. Pense nisso por um instante. Mais de 12 mil anos. Isso é milhares de anos antes da Suméria, milhares de anos antes da primeira dinastia egípcia, antes de todas as civilizações que chamamos de antigas. Ele contou a Linda que essas estruturas foram detectadas pela primeira vez na década de 1940, durante a Operação High Jump, a enorme expedição à Antártida realizada entre 1946 e 1947, liderada pelo almirante Richard Byrd. Oficialmente, a missão consistia em estabelecer bases de pesquisa e treinar pessoal para condições polares. A realidade, porém, confidencial segundo essa fonte, era completamente diferente. Levantamentos sísmicos detectaram anomalias nas profundezas do gelo que ninguém conseguia explicar e sobre as quais ninguém deveria falar. E aqui está a parte que deveria te deixar perplexo. Desde então, por mais de 7 décadas, os Estados Unidos, a Rússia e, mais recentemente, a China vêm realizando operações secretas de recuperação na Antártica. Não pesquisa, mas recuperação. Escavações arqueológicas e recuperação tecnológica conduzidas de forma totalmente independente dos programas científicos públicos que operam sob o Tratado da Antártica. As estruturas, ele disse a Linda, não são pequenas, não são um posto avançado. O que foi encontrado parece ser um extenso complexo urbano com edifícios, infraestrutura e tecnologia que sugerem uma civilização tão avançada que desafia todas as nossas suposições sobre a história da humanidade. Algumas áreas são acessíveis por meio de cavernas de gelo naturais onde o movimento das geleiras criou aberturas. Outras estão sendo alcançadas por meio de operações de perfuração disfarçadas de pesquisa científica de rotina. E a tecnologia que está sendo retirada dessas estruturas, preste muita atenção nisso. Parte dela ainda funciona. Nem tudo é compreendido, mas dispositivos funcionais foram recuperados e estão sendo estudados em instalações secretas. Linda fez a pergunta que qualquer jornalista faria prove. O oficial forneceu as coordenadas. Forneceu documentos internos com trechos censurados, mas que mostravam as designações de projetos confidenciais nos locais exatos que ele descreveu. E deu a ela nomes de outros funcionários envolvidos nessas operações. Pessoas que ela poderia encontrar. Pessoas para quem ela poderia ligar. Mas o que não saía da cabeça de Linda era o silêncio do outro lado da sua própria mente.
20 anos de depoimentos dispersos haviam se transformado em uma única história. E aquela história era maior do que qualquer coisa que ela já tivesse investigado. O que ela ainda não sabia era que o depoimento mais perturbador ainda estava por vir. O que descobriram foi que um contratado militar que trabalhava em uma operação de perfuração secreta em 2003 concordou em falar com Linda, mas apenas porque estava morrendo. Câncer terminal. E ele não podia levar para o túmulo o que tinha visto. Ele descreveu ter sido baixado para um poço de gelo perfurado para acessar o que seu briefing chamou de anomalia geológica. A descida foi lenta. A plataforma rangia sob seu peso, enquanto afundava cada vez mais fundo no poço. A luz do dia acima diminuía até se tornar um brilho fraco e depois desaparecer completamente. As paredes eram de gelo, brancas com veios azuis sem nenhuma característica marcante. O frio era total. Os únicos sons eram o zumbido do guincho e o eco da sua própria respiração nas paredes do poço. Então, depois de mais de 1,5 km, algo mudou. O gelo parou. Não gradualmente, ele simplesmente acabou. As paredes se transformaram em algo liso, quase metálico. Uma superfície com um leve brilho que refletia a luz da sua lanterna. Uma superfície que não deveria estar a 1,5 km abaixo de uma camada de gelo antártica. A temperatura parecia diferente. A acústica mudou. Até o ar tinha uma qualidade diferente. Como passar de um cômodo para outro. Ele desceu da plataforma para uma cavidade que era claramente e inequivocamente artificial. O espaço se abriu ao seu redor. Era enorme. Havia marcas nas paredes, símbolos, padrões geométricos diferentes de qualquer sistema de escrita que alguém de sua equipe já tivesse visto. A equipe permaneceu em silêncio, lanternas cortando uma escuridão que não havia sido perturbada em milhares de anos. E então ele viu, embutida na parede oposta, uma porta, sem fresta, sem abertura. Uma entrada construída e moldurada deliberada que levava a algo mais profundo. Suas mãos tremiam. Ele sentia o pulso na garganta. A equipe não tinha autorização para ir mais longe. Isso exigiria um nível de acesso que nenhum deles possuía. Mas ele observou enquanto cientistas e militares com equipamentos especializados se preparavam para entrar. Eles se moviam com a calma e eficiência de pessoas que já haviam feito isso antes. Ele foi enviado de volta à superfície. Recebeu um bônus substancial. Assinou um acordo de confidencialidade que o ameaçava com processo criminal. E carregou o que viu em silêncio por anos, até que o diagnóstico de câncer tornou o segredo sem sentido. Ele disse a Linda: as pessoas precisam saber que encontramos algo lá embaixo. Algo que muda tudo o que pensamos saber sobre a história. Agora ouça o que mais a investigação de Linda revelou, porque os depoimentos não pararam. Eles se intensificaram. Um analista de imagens de satélite contou a ela que viu certas coordenadas da Antártida serem apagadas digitalmente de dados públicos. Não apenas com a resolução reduzida, mas ativamente obscurecidas, borradas, apagadas. Ele tinha visto os originais antes do processamento. Formas retilíneas, formações que pareciam artificiais. Ele ficou sentado em sua mesa, olhando para estruturas que não deveriam existir. E quando mencionou o assunto aos seus superiores, foi informado de que essas áreas estavam sob protocolos de acesso especiais, não sendo da sua conta. Um cientista de materiais que analisou brevemente amostras de operações de recuperação na Antártida descreveu ligas que não correspondiam a nenhum registro em qualquer banco de dados conhecido. Resistência à corrosão fora de série. Relações resistência/peso que não deveriam ser possíveis. Marcas de fabricação que a tecnologia atual não consegue replicar.
Um coordenador de logística do Programa Antártico da ENE, SFA, encontrou listas de equipamentos que não correspondiam a nenhuma missão de pesquisa conhecida. Ferramentas industriais de escavação, contêineres de transporte lacrados com escolta militar armada, remessas encaminhadas por canais do Departamento de Defesa totalmente fora da supervisão científica. Cada nova testemunha acrescentava algo mais perturbador que a anterior. Símbolos esculpidos nas paredes que nenhum linguista de nenhuma equipe conseguia decifrar. Equipamentos eletrônicos que apresentavam mau funcionamento perto de certos sítios arqueológicos. Instrumentos girando. Leituras disparando devido à interferência eletromagnética sem fonte identificável. E então a alegação que causou um choque em toda a rede de contatos de Linda. Diversas fontes confirmaram, de forma independente, que os artefatos recuperados haviam sido transportados para instalações secretas dos EUA, para engenharia reversa, não para estudo, mas sim para engenharia reversa. O quadro já não era fragmentário. Era enorme e clamava para ser contado. Mas contá-lo significava arriscar tudo o que Linda havia construído ao longo de 40 anos. O silêncio. Em 2020, Linda já contava com mais de 15 depoimentos confiáveis, coordenadas verificadas, nomes e afiliações confirmados. Um conjunto de evidências que, em conjunto, apontava para um dos segredos mais importantes da história moderna. E então suas fontes começaram a morrer uma a uma. As pessoas que lhe confiaram os segredos mais perigosos de suas vidas estavam ficando sem tempo. O engenheiro de voo da Marinha, o homem na crista da montanha. Aquele que deu início a tudo com um telefonema em 1998, morreu em 2019. Linda recebeu a notícia e a assimilou em silêncio. Depois, o oficial do NORAD, sua fonte mais importante, o homem cujo único depoimento havia conectado 2 décadas de relatos dispersos em um quadro impressionante, morreu em 2022. Outros estavam em declínio acentuado. Leitos de hospital, cuidados paliativos, memórias que se desvanecem. E Linda, agora com mais de 80 anos, compreendeu algo com brutal clareza. Ela estava se tornando a última pessoa viva que mantinha todos esses testemunhos unidos, o último elo que conectava as testemunhas ao mundo. Essa constatação a transformou. Não apenas a motivou, como a aterrorizou. Porque se ela esperasse mais 25 anos de investigação, o trabalho de uma vida inteira de uma dúzia de homens moribundos que escolheram a verdade em vez do silêncio desapareceria, sumiria, como se nada daquilo tivesse acontecido. Ela disse em uma entrevista de 2023: "Percebi que se eu não contasse essa história completamente, com todos os detalhes e todas as fontes que eu pudesse nomear de forma responsável, ela morreria. Esses homens confiaram em mim. Tenho a responsabilidade de garantir que seus depoimentos sobrevivam." No final de 2023, ela começou a reunir o que chama de relatório abrangente sobre a Antártica. Cada depoimento, cada coordenada, cada nome de operação, cada prova coletada ao longo de 25 anos de investigação. E no início de 2024, ela divulgou partes do relatório através do site earthfiles.com. Ela publicou coordenadas específicas onde testemunhas relataram estruturas expostas ou pontos de acesso subterrâneos. Compartilhou documentos desclassificados da Operação High Jump, com trechos censurados que insinuavam objetivos muito além de estações de pesquisa. Apresentou transcrições de depoimentos anonimizados com detalhes suficientes sobre as credenciais para estabelecer credibilidade. Compilou imagens de satélite mostrando ocultação artificial de dados exatamente sobre as áreas identificadas por suas fontes. E fez um desafio direto. Outras nações têm satélites.
Pesquisadores independentes têm radares capazes de penetrar o gelo. Cientistas trabalham naquele continente todos os dias. Se esses depoimentos forem verdadeiros, as evidências estão lá. Ela disse ao mundo onde procurar. Agora aqui está a parte que me tira o sono. A resposta de todos os governos envolvidos foi idêntica. Silêncio total e absoluto. Nenhuma negação, nenhuma correção, nenhum processo judicial, nenhuma acusação, nenhuma declaração oficial de qualquer tipo. Nada. Um silêncio tão absoluto que parecia proposital porque era. Pense nisso. Uma jornalista premiada com o Emmy acusa publicamente vários governos do mundo de acobertarem durante 70 anos estruturas antigas e tecnologia recuperada sob o gelo da Antártida. E nenhum governo diz uma palavra, nenhuma negação, nenhum único comunicado de imprensa afirmando que se tratava de ficção. Linda diz que esse silêncio é a confirmação mais contundente que poderia ter recebido. Se ela estivesse mentindo, desacreditá-la seria fácil. Uma única declaração oficial resolveria tudo. Mas abordar a investigação força uma escolha que nenhum governo quer fazer. Confirme o que ela está revelando ou explique por que dezenas de militares e cientistas confiáveis estão todos independentemente fabricando a mesma história. Então eles não dizem nada, e o silêncio se torna cada vez mais ensurdecedor. Pesquisadores independentes começaram a investigar. Analistas amadores de satélites examinaram suas coordenadas e relataram anomalias. Cientistas solicitaram dados históricos de radar das áreas que ela identificou. A maioria dos pedidos foi negada. Classificada como material de segurança nacional para dados geológicos de um continente supostamente dedicado à pesquisa científica pacífica. Um ex-funcionário de uma estação na Antártida veio a público para apoiar as alegações de Linda, afirmando que qualquer pessoa que tenha trabalhado naquele continente por longos períodos já sabe. Há áreas onde não se deve ir, perguntas que não se devem fazer e operações militares secretas que nada têm a ver com ciência acontecendo ao lado dos programas de pesquisa que o público vê. As implicações, se ao menos uma fração disso for precisa, são impressionantes. Uma civilização avançada o suficiente para construir cidades existiu há mais de 12 mil anos, milhares de anos antes da Suméria, antes do Egito. Antes de todas as culturas que consideramos antigas. O progresso humano não é a história linear e organizada que nos ensinaram. O conhecimento foi perdido e pode estar sendo recuperado silenciosamente e secretamente neste exato momento. Linda está produzindo um documentário abrangente apresentando todos os depoimentos na íntegra. Ela depositou cópias de sua investigação completa, incluindo os nomes das fontes que deram permissão póstuma para a identificação de A, junto a diversas instituições de seguro. Portanto, a informação permanece válida independentemente do que aconteça com ela. Ela resumiu a situação de forma simples. Não estou pedindo que ninguém acredite em mim, Estou pedindo que eles analisem os depoimentos. São pessoas reais com credenciais reais e experiências reais. E se ao menos metade do que me disseram for verdade? Estamos vivendo em um mundo muito diferente daquele que nos ensinaram. A maioria dessas testemunhas já faleceu. Mas seus depoimentos estão documentados, seus relatos preservados, e Linda Moulton Howe, aos 81 anos, cumpriu sua promessa a cada uma delas. Ela contou a verdade, mas há uma pergunta que não me sai da cabeça e acho que você também não. Se vários governos têm conhecimento de estruturas sob a Antártida há mais de 70 anos, se vem recuperando tecnologia de uma civilização que antecede tudo o que está em nossos livros de história, se construíram todo um aparato de sigilo em torno disso, enquanto nos dizem que aquele continente não passa de gelo e pinguins, então, o que mais eles estão escondendo deles?
E o que acontecerá quando não puderem mais esconder? Se você chegou até aqui, já sabe que este canal não se esquiva das histórias que importam. Inscreva-se, compartilhe com alguém que precisa ver isso. E nos vemos no próximo vídeo, porque isso está longe de terminar.